E também, pessoal, é importante a gente falar de blocos econômicos. Já que a gente falou já um pouquinho sobre a União Europeia, que é um bloco econômico, eu vou explicar agora a definição e o conceito do que seria blocos econômicos, tá? São acordos, blocos econômicos nada mais é do que acordos entre países distintos que visam fortalecer os laços econômicos, políticos e até mesmo sociais entre si. Tá? Então são acordos entre vários países que se unem para poder favorecer, para poder fortalecer, para poder estimular a economia mútua, né? E também as relações aí políticas e sociais, certo? Então, somar para fortalecer. A ideia do bloco econômico é essa, tá certo? Visando o desenvolvimento mútuo do conjunto e criando também medidas que aumentam a circulação de pessoas, mercadorias e finanças entre esses países que fazem parte desse bloco, tá certo? Então há um interesse também em fluxo de pessoas, mercadorias e valores e finanças, e money, tá? E dinheiro também entre esses países. O principal objetivo é criar grupos de países, tornando esses grupos cada vez mais fortes diante do mercado mundial altamente competitivo. Então, pessoal, é importante a gente lembrar, o bloco econômico ele não ocorre de graça. Não é uma coisa que foi bacana de repente fazer por fazer. O interesse em montar bloco econômico é de que os países que fazem parte desse bloco econômico sejam países que ganham em concorrência tanto de mercadorias e produtos frente aos demais países, tá? E a gente vai entender como é que isso funciona, certo? E a classificação. A classificação é a primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Classificar os blocos econômicos para a gente entender o funcionamento de cada um deles, tá? Pessoal, basicamente são 4 etapas, 4 fases de desenvolvimento de um bloco econômico, tá? Deixa eu explicar uma coisa já agora, antes de começar. Não é porque foi montado um bloco econômico que necessariamente esse bloco vai passar pelas 4 fases. Tem bloco econômico que tem previsão para seguir até a primeira, no máximo, segunda fase. Tem outros que têm ali o objetivo de evoluir até a 4ª e última fase. O que muda de uma fase para outra? O tamanho da complexidade dessas relações internacionais. Então, quanto mais complexas e profundas forem essas relações internacionais entre esses países que fazem parte do bloco, mais fases você precisa avançar, tá certo? Vamos lá de cada uma delas aqui. Primeira fase, primeiro momento, primeira etapa que um bloco econômico passa, e tem que ter isso, no mínimo, para poder dizer que é bloco econômico, é a zona de livre comércio. E o que é uma zona de livre comércio? É quando os países do bloco oferecem a diminuição ou até a completa extinção de taxas alfandegárias entre si, permitindo trocas comerciais sem grandes barreiras. Pessoal, taxa alfandegária é taxa de importação de mercadoria. Importação e exportação. Então a gente está falando de países distintos. Para a mercadoria de um sair do seu país para ir para outro país, você tem taxa de importação e exportação, que é taxa alfandegária. Na medida que você reduz isso, minimiza muito ou até acaba com elas, você está criando uma zona de livre comércio. Qualquer bloco econômico que exista tem que, no mínimo, ter isso aqui, porque senão não dá para dizer que é um bloco econômico. Tá? Então o primeiro passo para ser bloco econômico é ter uma zona de livre comércio, beleza? Extinção ou redução muito grande das taxas alfandegárias, que é taxa de importação e exportação de produtos e mercadorias entre os países que fazem parte do bloco, tá bom? Segundo momento, a segunda fase aqui, já é um plus, uma evolução, quando você chega no nível de união aduaneira. E o que é união aduaneira? Difícil eu ver esse termo, né? Essa expressão união aduaneira. Pessoal, união aduaneira é quando você tem, além das políticas do livre comércio, que é redução ou extinção de taxa alfandegária, você tem também uma união aduaneira com acordos que serão firmados para a criação de uma tarifa externa. Olha lá,
é uma tarifa externa comum entre os países, permitindo uma padronização em relação às nações fora do grupo. O que isso significa? Se o país A e o país B se juntam e formam um bloco econômico, já vai ter, no mínimo, uma zona de livre comércio com praticamente a redução total, a extinção de taxa alfandegária de compra e venda de mercadoria e produto entre esses dois países. Bacana. O que é a união aduaneira? Pessoal, presta atenção, uma forma simples de entender. Quando o país A e o país B juntos combinam uma taxa de exportação ou importação de produtos para todos os países que não fazem parte desse bloco que é formado por dois. Tá certo? Então toda vez que eu crio, bloco econômico, em comum acordo entre os países, cria ali uma taxa padronizada de tarifa de importação e exportação de produto para todos os países operarem essa taxa em relação a quem está fora do bloco, países que não fazem parte do bloco vão pagar a mesma alíquota para vender mercadoria para qualquer país do bloco. Você tem uma unificação de taxas. Basicamente é isso, tá, pessoal? Uma uniformização, uma unificação de taxas alfandegárias para quem não faz parte desse bloco econômico, para quem quer vender, fazer comércio com esse bloco econômico, aí você tem uma união aduaneira, tá certo? Beleza? É a segunda etapa, é o segundo passo, o crescente nesse processo de 4 etapas, 4 passos aqui de bloco econômico. O terceiro, pessoal, é o mercado comum. E o que é o mercado comum, pessoal? Está lá, o estágio da formação dos blocos apresenta uma política de livre comércio. Então, nesse momento, você tem uma política de livre comércio, além das tarifas externas comuns. Pessoal, livre comércio é a primeira etapa, tá? Tarifa externa comum é a segunda etapa que eu falei de união aduaneira. E agora, uma livre circulação de capital de pessoas e mercadorias. Então, olha lá. Quando você tem uma livre circulação de capital, de dinheiro, você envia dinheiro de um país para o outro, dentro do bloco, de forma livre, sem restrições, sem burocracia, sem regras de regulação, de controle efetivo sobre essas demandas, essas transações econômicas, financeiras. Quando isso está acontecendo, e além do envio de capital, de circulação de capital, você tem circulação de pessoa e mercadoria dentro daquele bloco econômico de forma livre, aí você está no mercado comum. Beleza? É quando você consegue ter aí circulação livre, de fato, desses 3 elementos, tá? Financeiro, dinheiro, pessoas e mercadorias, tá bom? Então aí você chega no terceiro estágio, a terceira etapa, o terceiro passo, né, do bloco econômico, que é quando ele se torna um mercado comum. E o último passo é a última medida possível de integração de países em um bloco econômico, é o estágio mais avançado do bloco econômico. É a plenitude do bloco econômico, tá, pessoal? É a união econômica e monetária. O que é isso, pessoal? É considerada a fase mais avançada justamente porque, além de todas as características anteriores, o primeiro, segundo e terceiro passo, ou primeira, segunda e terceira fase, você tem também aí os países adotando uma moeda única e um banco central único, tá, pessoal? Então, assim, quando você tem um banco só para regular uma moeda só, que serve para todos os países daquele bloco econômico, aí você chegou no quarto estágio, a quarta etapa, o quarto passo, que é a união econômica e monetária do bloco econômico, tá bom? Não são todos que chegam nesse estágio. E tem bloco que é formado que não tem nem previsão para chegar nisso, tá certo? Então isso não é uma regra, são possibilidades, não é uma regra, são possibilidades que existem para os blocos econômicos, tá certo? União Europeia, vamos falar de alguns, né? Vamos falar dos principais aqui, né? Não são muitos que a gente tem aí no mundo, mas tem os principais e a gente tem que falar para você saber. Pessoal, União Europeia é um bloco econômico, sim, tá? Maior deles, né, pessoal? O maior bloco econômico que a gente tem, União Europeia ou simplesmente UE,
né? Então a letra U e letra E, você vê com frequência também aí nas leituras, nasceu do Tratado de Maastricht, né? Assinado na Holanda em 1992. Então olha lá, né, pessoal, em 92 você já tem a União Europeia consolidada. Os países membros firmaram acordos importantes para a moldagem do funcionamento desse bloco lá em 1992. Tá? Já em 1999 foi aprovada a criação de uma moeda comum em 99, tá? A moeda comum que é o euro, que passou a circular a partir de 2002. Então olha lá, né? Em 2002 você já tem a União Europeia na quarta etapa, que é a União Monetária, que é o quarto e último passo possível de integração de países que fazem parte de um bloco econômico, tá? Integração econômica aqui nesse caso, porque é a União Monetária, tá? Ainda no final do século XX, a gente tem a criação do Banco Central Europeu e do Parlamento Europeu, instalando a União Econômica e Monetária lá nos países que fazem parte da União Europeia. Isso significa o quê, pessoal? Que você tem um bloco econômico agora, União Europeia, que prevê a livre circulação de mercadorias e pessoas, além da moeda única e da criação de um banco central único para o bloco todo, ou seja, a União Monetária. Tá? Então, lá na União Europeia, há livre circulação de mercadorias e pessoas? Sim, há livre circulação de mercadorias e pessoas. Ah, professor, então o cara que mora lá no Portugal, que faz parte da União Europeia, ele pode pegar e ir lá, por exemplo, para a Alemanha ou qualquer outro país da União Europeia, para a Grécia, para qualquer outro país, sem nenhum tipo de dificuldade? Não precisa passar por nenhum tipo de dificuldade. Você não vai precisar de ter visto, você não vai precisar nem de passaporte, muitas vezes, para poder entrar e sair desses países. Tá? Por quê? Porque há uma integração praticamente total entre esses países, tá? Isso no caso da União Europeia, tá, pessoal? Olha lá, de novo, livre circulação de mercadorias e pessoas. A gente tem que lembrar disso, tá? Também tem outros casos, por exemplo, de países que fazem parte da Europa que não fazem parte da União Europeia. Então aí vai precisar de passaporte? Claro que vai. Aí vai precisar ter, às vezes, até autorização para entrar ou sair, dependendo do país tem. Tá? Então, olha lá, União Europeia, pessoal, não é a Europa todinha que faz parte. A União Europeia é um bloco de países da Europa, mas não quer dizer que todos os países europeus fazem parte dela. Então aqui tem um mapa, pessoal, só para a gente ter uma ideia. Tudo que está em azul escuro faz parte, é país que faz parte da União Europeia. Então você tem aqui, né, de Portugal até a Finlândia, no extremo norte da Europa, e pegando o sul da Europa, a Grécia também. Então tudo que está aqui, né, Portugal, Espanha, França, Mônaco, Andorra, Itália, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, Áustria, uma infinidade de países, tá, pessoal? Tudo que você está vendo aqui que está em azul faz parte da União Europeia. São todos os países? Não, pessoal. Por exemplo, Bielorrússia e Ucrânia não faz parte. O Reino Unido não faz mais parte. O Reino Unido também não é mais membro da União Europeia, tá? Somente a Irlanda, mas o Reino Unido saiu. Então, o que está em azul claro no mapa são países que não fazem parte da União Europeia, que não têm o euro como moeda principal, esses em azul claro. Os que estão em azul escuro é o euro, a moeda oficial, que circula e é o bloco econômico que é formado justamente com essa união monetária, um banco central apenas para regular a economia de todos esses países, Países Baixos, enfim, é uma infinidade, né? A Romênia, bastante, Estônia, Letônia, Lituânia, tem bastante países que faz parte, tá, pessoal? Além disso, dentre esses países, como eu já falei, a livre circulação de pessoas, mercadorias e livre circulação econômica. Então, por exemplo, o cara que está lá na Suécia, se ele quiser vir para Portugal, ele não vai precisar de passaporte. Tá? Por quê? Porque há uma integração. Você não tem necessidade de pedir autorização, coisa que o valha. Tá? Inclusive, tem muito meio de transporte, como o trem, aqui nessa região mais central, aqui ocidental da Europa, central, a parte mais rica, que faz a ligação
por linha férrea entre países. Então o cara toma um trem em um país e chega em outro país no desembarque desse mesmo trem. Simples assim. Vamos lembrar que as distâncias são menores, os países são muito menores, né? Então Portugal, só para vocês terem uma ideia, que a pontinha do mapa aqui é mais ou menos quase do mesmo tamanho do estado de Santa Catarina. Então pensa no mapa do Brasil e pensa no tamanho de Portugal sendo do tamanho praticamente do tamanho do estado de Santa Catarina. Então é bem pequeno, tá? A Europa ela tem uma proporção menor, por isso as distâncias também são menores. Isso facilita também a circulação de pessoas e mercadorias, tá certo? E em 2009 foi criado também, é importante trazer essa informação, espaço Schengen, né? Esse espaço ele é uma convenção entre países que compartilham de fronteiras abertas e oferecem condições similares à de imigração e concessão de vistos para pertencer à União Europeia. Dessa forma, são países aqui, pessoal, o que é importante de lembrar? São áreas de fronteiras abertas com uma facilidade maior para que haja a entrada e saída de pessoas, tá? Então não faz parte, mas tem uma facilidade de entrada e saída de pessoas. Não faz parte da União Europeia, mas tem essa facilidade de entrada e saída de pessoas, tá? Então cuidado, não é todo país que tem circulação de pessoas que faz parte da União Europeia. Tem país que não faz parte, mas tem tá dentro desse acordo de 2009, dessa convenção, que facilita o ingresso e entrada e saída de pessoas, tá? Para pertencer à União Europeia, o país deve apresentar estabilidade econômica, estabilidade política, preservando a democracia. Importante, hein, pessoal? Tem que ter democracia no país, tem que ter eleição direta, o povo tem que participar dos destinos do país e os direitos humanos também têm que ser respeitados, tá? Precisa adotar uma legislação europeia e os seus regimentos decididos pelo Parlamento, tá? Europeu. Qual que é o Parlamento Europeu? É o Parlamento da própria União Europeia. Então, assim, você tem que ter um conjunto de leis que agora serão adotadas para esses países que querem entrar, que são oriundas desse Parlamento da União Europeia. Então, são leis gerais, comuns para todos os países que vai ter que ser adotado por qualquer país que queira ingressar na União Europeia. O pedido de anexação passa por análise e precisa da aprovação de todos os outros membros do grupo, tá? Então são critérios rígidos que são avaliados e todos os membros do grupo têm que concordar com o ingresso de qualquer novo membro, tá certo? É assim que funciona o ingresso de novos países no bloco econômico União Europeia. Lembrando que ali em cima eu já trouxe que a convenção lá de 2009 criou facilidades para a entrada e saída de pessoas aí em países que são da Europa, mas que necessariamente não fazem parte da União Europeia. Às vezes o que está fora da União Europeia consegue ter uma facilidade de entrada e saída de pessoas para um outro que faz parte da União Europeia por meio dessa convenção de 2009, tá certo? E a gente tem a zona do euro. É preciso falar da zona do euro, que também é outro detalhe importante. Pessoal, a zona do euro nada mais é do que uma área que corresponde aí a um grupo de países que, a partir de 2002, com a criação do euro aí, e oficialização dessa moeda na União Europeia, adotou o euro como moeda comum. Então, zona do euro, pessoal, é aquela região que é ocupada por países lá na Europa que utilizam o euro como moeda oficial, tá? Então olha lá, cuidado, né? O objetivo da moeda é o fortalecimento da economia do bloco. E em 2020 a União Europeia conta com 27 membros aí atuais, tá? Nem todos eles, importante pessoal, bem importante, nem todos eles pertencem à zona do euro, conforme indica o quadro abaixo. Então, pessoal, eu vou expor um quadro só para a gente entender. A zona do euro, ela por que existe a zona do euro? Porque não são todos os países da União Europeia que adotaram o euro como moeda oficial, apesar de estarem participando da União Europeia. Então, é complexo, né? Tem bastante detalhe aqui. E o quadro abaixo, pessoal, vai ser agora autoexplicativo para a gente poder entender aí
a participação dos países nessa dinâmica da adoção do euro como moeda oficial de circulação. Tá? Então, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, todos esses, Espanha, Estônia, Finlândia, todos esses países estão aí inseridos com o euro, aí adotando o euro como moeda oficial. Certo? Então são todos esses países, está no quadro aqui para a gente poder ver. Vocês podem ver que tem bastante país que adota o euro aí, Portugal, Espanha, mais próximo da gente, e até aqueles que a gente não tem tanta proximidade como a Romênia, são países que a gente ouve menos notícias, né? E outro fator importante é o Brexit. Tem que ser falado por quê, pessoal? Porque é recente, tá? O Brexit, o que foi? Na verdade é uma sigla, tá? O Brexit, o BR, tem a ver com Bretanha, né? Ilha, né? Da Bretanha, né? E o exit de saída. Então, virou a sigla junto com a palavra. Foneticamente, a gente ouve sempre notícias como o Brexit. O que é o Brexit? Durou entre 17 e 2020, terminou recentemente, começo de 2020, e foi o quê? O nome dado para o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. O que ocorre, pessoal? Lá no Reino Unido houve um referendo, lá no ano de 2016, onde o povo foi consultado e foi aprovado nas urnas a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Então o povo lá do Reino Unido votou, e foi uma diferença pequena realmente, muito pequena, mas a maioria escolheu a saída do Reino Unido da União Europeia, deixar de fazer parte realmente do bloco. Tá? O processo de retirada do bloco, de saída do bloco, teve início em 2017 e só terminou em janeiro de 2020. Tá? Então é importante lembrar, às vezes surge esse texto em prova para a gente poder analisar. Reino Unido, pessoal, só para ficar claro, o que é o Reino Unido? O nome Reino Unido a gente dá para o conjunto de países que formam Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então esses 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, é o nome que a gente usa para definir o Reino Unido. Então esses 4 países juntos votaram e foi feita então uma consulta, um referendo lá em 2016, e o povo desses países preferiu sair da União Europeia. E de fato isso se concluiu somente em janeiro de 2020. Tá? Aqui eu trago um mapa, pessoal, só para ficar claro essa questão de Reino Unido. Pessoal, Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, pessoal, é esse conjunto de ilhas que forma a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Tá? Então a Grã-Bretanha é Inglaterra, Escócia aqui no norte e o País de Gales aqui, bem nessa ponta aqui do lado esquerdo, né? A oeste, tá? Então o País de Gales está nessa ponta. Isso aqui é a Grã-Bretanha. Por isso que Brexit de Bretanha. Brexit, BR de Bretanha, tá? E qual a diferença da Grã-Bretanha para o Reino Unido? A diferença é que são os mesmos países, Inglaterra, Escócia e País de Gales, só que no Reino Unido você acrescenta a Irlanda do Norte. Então, difícil cair em prova, tá, pessoal, para você definir o que é diferença de Grã-Bretanha para Reino Unido, mas para você entender, para não confundir as informações, Grã-Bretanha é a Grande Bretanha. O que é a Bretanha? A ilha, tá? Então a Grande Bretanha é uma ilha grande com 3 países, essa é a Grã-Bretanha. E o Reino Unido é quando você entra com a Irlanda do Norte, que está numa ilha lateral, tá? Então essa ilha lateral da Irlanda do Norte, mais alguns pontos pequenos de arquipélago aqui, que fazem parte da Irlanda do Norte, na medida que você tem ela inclusa nos 3 países que formam a Grã-Bretanha, aí sim você tem o Reino Unido, tá bom? Então só para ficar bem claro isso aqui, para ninguém confundir termo, tá? Na hora de ler um enunciado de prova, coisa parecida. Às vezes, pessoal, tem elaborador de questão que tem coragem de, em vez de colocar Reino Unido lá na alternativa de resposta, ele coloca Grã-Bretanha. E aí, se você assinala a Grã-Bretanha,
e na verdade se tratava de Reino Unido. Por exemplo, no Brexit, o Brexit sempre será Reino Unido, nunca será Grã-Bretanha. A saída da Grã-Bretanha da União Europeia está errado, pessoal, é a saída do Reino Unido. Então cuidado com essa diferença para não errar de bobeira uma questão, tá certo? Então tá aqui bem claro a diferença de um para o outro, tá? Brexit é saída do Reino Unido, tá certo? Reino Unido. Sempre será o Reino Unido. Vamos lembrar disso aí, tá? Brexit, Reino Unido. Você tem que lembrar. Bom, vamos falar agora de mais um bloco econômico, que é o NAFTA. Pessoal, o NAFTA, ele é também um bloco econômico que é aí conhecido como Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, tá? Então, em inglês, NAFTA. Se você traduzir Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, você vai chegar nessa sigla NAFTA, tá? Ele foi formado inicialmente nos Estados Unidos e Canadá. Então, basicamente, era Estados Unidos e Canadá. E, posteriormente, houve a adesão do México ao NAFTA. Então, quais são os países que formam o NAFTA? Somente 3. Enquanto a União Europeia são 27, aqui você só tem 3 no NAFTA, tá? Canadá, Estados Unidos e México, tá certo, pessoal? E se estabelecendo, de fato, a partir de 1995. Então, oficialmente, funcionando com as regras comuns entre esses países a partir de 1995, tá, pessoal? A proposta principal era o quê? Eliminar as taxas alfandegárias entre os países e promover a cooperação econômica para o fortalecimento dos membros, que é o objetivo básico de qualquer bloco econômico, tá? Trata-se somente, cuidado pessoal, cuidado com isso aqui, tá? Trata-se somente de uma zona de livre comércio, somente uma zona de livre comércio, livre circulação somente de mercadorias, somente de mercadorias. Pessoal, se eu ler uma questão que está perguntando se no NAFTA há livre circulação de pessoas e mercadorias, está errado. Não há livre circulação de pessoas no NAFTA. A gente sabe do problema sério que ocorre nos Estados Unidos em relação à imigração de estrangeiros que tentam ultrapassar a fronteira entre México e Estados Unidos. Então, o Trump, presidente dos Estados Unidos, uma das promessas de campanha dele, quando foi eleito, era levantar um muro que dividia a fronteira dos Estados Unidos e do México, para evitar justamente essa imigração de forma clandestina de pessoas que entrariam nos Estados Unidos para tentar uma vida melhor, que é um problema crônico, né, dos Estados Unidos isso. E a maior fronteira que a gente acompanha esse tipo de problema acontecendo é no México, tá? Então é lá no México que você tem um problema muito sério de entrada de imigrante clandestino nos Estados Unidos, tá? Então o que é importante você lembrar do NAFTA? Primeiro, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Segundo, é somente uma zona de livre comércio. E terceiro, não há previsão de entrada de pessoas, circulação e entrada livre de pessoas, tá? Então não quer dizer que porque o Canadá ou o México está no NAFTA que os povos desses países podem entrar nos Estados Unidos sem permissão, tá? Não há essa previsão, tem que lembrar isso e vive caindo em questão. O NAFTA é essa questão de circulação de pessoas, não há livre circulação de pessoas nesse bloco econômico, tá certo, pessoal?